Então, hoje nós vamos estudar duas propriedades periódicas. Propriedade periódica é a propriedade que segue uma regra segundo a tabela periódica, tá? E aqui nós temos temperatura de fusão e raio atômico. A primeira que a gente vai ver vai ser o raio atômico. O raio atômico é a medida do núcleo do átomo até a eletrosfera mais externa desse átomo. Então, a medida do núcleo à eletrosfera mais externa é chamada de raio atômico. Aqui nós temos o exemplo do carbono, silício e germânio. Eles são da mesma família, família 14, que é encabeçada pelo carbono. Então, é carbono, silício e germânio. O carbono do segundo período, o silício do terceiro e o germânio do quarto período. Descendo o período, aumenta o número de eletrosferas. Carbono tem 2, silício tem 3, o germânio tem 4. Então, isso faz o quê? Que o germânio seja, entre esses 3 elementos, o maior, tá? Com o raio atômico, o maior em tamanho. Aqui, exemplificando uma outra família, grupo 1, metal alcalino. Temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. Quem é o maior desse daí? É o césio. Por quê? Em uma família ou grupo, coluna vertical, tá? Em pé, conforme você desce a tabela periódica, você aumenta o número de eletrosfera. Aumentando o número de eletrosfera, você aumenta o comprimento do núcleo até a eletrosfera mais externa e é o aumento de raio atômico, tamanho do átomo. E aqui nós vamos ver um terceiro período. Esse é um terceiro período do sódio, magnésio, alumínio, silício, potássio, enxofre, cloro e o argônio, tá? Então, aqui, em um período, todos os períodos, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, o tamanho aumenta da direita para a esquerda. Ou seja, quem está à direita da tabela é menor do que quem está à esquerda. Lembrando que aqui todos têm 3 eletrosferas, mas quem está à direita é menor do que quem está à esquerda. Aqui um outro exemplo é uma visão geral, né, da tabela periódica, uma visão geral da tabela, em que a gente vê aqui essa propriedade especificada. Tamanho aumenta de cima para baixo. Os de baixo são sempre maiores. E aumenta da direita, tá? Da direita para a esquerda. Então, os da esquerda são maiores do que os que estão na direita. Isso no mesmo período. Ó, conferindo aqui, outro período aqui, os da esquerda são maiores do que os da direita. Agora, a outra propriedade periódica, que é a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é a temperatura na qual um sólido passa para o estado líquido. Isso acontece só com a água sólida, que é o gelo, e a água líquida que a gente bebe, né? Que toma banho, tem na piscina. Não, isso acontece com ferro, com alumínio, com sódio, com ouro, com todos os elementos. Até os gasosos podem ficar sólidos e podem ficar líquidos, dependendo da temperatura e da pressão. Então, temperatura de fusão é a temperatura na qual um sólido passa ao estado líquido. E a outra propriedade que é a temperatura de ebulição. É a temperatura na qual um líquido passa para o estado gasoso. Acontece só com a água? Não, acontece com ferro, com alumínio, com ouro e etc. Aqui nós vamos ver essa propriedade dentro da tabela periódica, porque lembra que é a propriedade periódica, então está dentro da tabela. O grupo 1 e o grupo 2, aqui chamado de 1A e 2A, aumenta de baixo para cima. Quer dizer, os de cima nesse grupo tem um maior ponto de fusão e ebulição. Já no grupo 3 até o grupo 11 é de cima para baixo. O grupo 12, o grupo 13 e o grupo 14, aqui representado por 2B, 3A e 4A, aumenta, como a família 1 e a família 2, de baixo para cima. E o grupo 15, 16, 17 e 18 aumenta
de cima para baixo, tá? E seguindo aqui, voltando aqui. E no período, como que essa propriedade aumenta no período? Aumenta da extremidade para o centro da tabela periódica. Quer dizer, os que estão no centro têm maior temperatura de fusão e ebulição do que os que estão à direita e à esquerda. E mudança de estado físico. Se você tem um estado físico, você vai de um para o outro, você tem que mudar de alguma forma. Você pode sair do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, voltar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Pode ficar, dependendo da temperatura, pode fazer isso. Então, quando você sai do sólido para o líquido, chama-se temperatura de fusão. Do líquido para o gasoso, temperatura de vaporização. Isso acontece com o quê? Com o aumento da temperatura. E do sólido diretamente para o gasoso se chama sublimação. Já ao contrário, do gasoso para o líquido, se chama liquefação. Do líquido para o sólido, se chama solidificação. E do gasoso diretamente para o sólido, se chama sublimação. Isso acontece com diminuição da temperatura. E aqui termina a nossa aula. Espero que vocês tenham bom